Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar mais uma vez sobre Clojure, que é a linguagem que eu estou aprendendo nesse momento. Nesse vídeo eu quero compartilhar o meu entendimento sobre uma parte importante da linguagem, né, que eles falam ali, né, que todo código é representado na verdade como uma estrutura de dado, né? Então eles têm lá, né, o Code as Data Philosophy. Então basicamente, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei meio sem entender, fiquei meio atrapalhado e tudo mais. Aí depois eu continuei na minha fase de consciência da linguagem, né? Se você não sabe muito bem o que é isso, volta um pouquinho aqui na playlist que eu explico isso, né? Lá no primeiro vídeo, por que eu estou nessa jornada de aprendizagem e tudo mais. Eu continuei lendo, né? Tentando entender, refletindo. E a primeira coisa que eu achava era, entendi, o Code as Data, na verdade, significa, né? Vem de que quase tudo no Clojure é uma macro. Então, quando você chama, né, declara, por exemplo, uma função, na verdade você está chamando uma macro, passando uma estrutura de dado ali, né, que vai ser lida por essa macro, e isso lá dentro vai acontecer alguma coisa. Só que aí você vai vendo, né, que tem coisas que são macros no Clojure, mas tem também, né, as formas especiais que eles chamam lá, né, os special forms, que é basicamente a sintaxe que é compilada diretamente ali, né, que é analisada diretamente pelo compilador e tudo mais. E aí eu comecei a pensar, poxa, talvez não seja bem isso, né, porque tudo não é isso, e talvez não tenha nada que seja tudo de verdade. Aí, mais pra frente, lendo, tem uma parte aqui da documentação do Clojure que é, deixa eu mostrar aqui pra você, que é essa parte aqui do evaluation. Então aqui no evaluation, né, ele vai falar um pouco do REPL, fala um pouco aqui, né, de como carregar coisas, e no final ele fala aqui, ó, que você pode avaliar estruturas programaticamente via eval. E aí lá no final tem esse exemplo aqui. Eval, aí você passa uma lista, né? Então você chama a função eval e o parâmetro para essa função eval, né, é uma lista cujo primeiro elemento é uma função e os elementos posteriores aí, né, são os parâmetros daquela função. Então aqui no Clojure, né, o mais, o menos, são simplesmente funções, são símbolos que representam funções e é isso, não tem nada além disso. Beleza? Eu olhei isso e falei, olha, ele evaluates the form data structure, not text. E aí, isso me chamou bastante a atenção. Porque se você, por exemplo, já programou em JavaScript, quando você vai rodar um código de maneira tão dinâmica assim, né, em JavaScript, você passa um texto para o eval, e aquele texto lá dentro, eu nunca fui ver as implementações que tem do eval e tudo mais, mas eu imagino que aquele texto, né, entregue diretamente para o compilador lá, que está lá, né, o interpretador, enfim, que está lá por debaixo do pano e vai executar aquela parada, mas você passa um texto. Se você, por exemplo, também já programou em Java e você quer carregar uma classe em tempo de execução, né, pelo menos o core ali do Java, pelo que eu me lembro, você também vai passar uma string, né, com as marcações ali da linguagem, e aquela string vai ser transformada para uma classe em si, né, carregada em memória dinamicamente. Eu, pelo menos, não me lembro, ou você faz via emissão de bytecode, né, você vai emitindo ali os bytecodes e tal, diretamente, se for uma coisa mais core, mas eu não me lembro de ver nada parecido, né, alguém que tentou nem ao menos se inspirar nessa linha aqui, né, que eu quero criar uma classe em Java, lá vou eu, né, eu vou ter aqui uma estrutura de dado que representa uma classe em Java, e aí eu posso agora trabalhar com essa estrutura de dado para representar uma classe. E aqui no Clojure, até onde eu entendi, e eu estou gravando esse vídeo inclusive para tentar ganhar feedback das pessoas que manjam de Clojure aí, né? Quando fala que Code as Data Philosophy, eu entendo que é um pouco por essa linha aqui. Eu avalio não a string, não um texto, como ele fala aqui, né? Eu quero avaliar dinamicamente essa estrutura de dado que de fato representa ali um código. Então, como é que isso se apresenta nos seus testes aqui, né? Então, aqui eu estou com o REPL do Clojure e imagina que eu quero fazer uma soma, né? Então, eu poderia fazer assim a soma.
2, 4, 2, 4, deu 6 aqui. Mas eu também poderia fazer assim, ó. Chama a função eval, passando como argumento uma lista. O primeiro elemento é a função e depois vem os parâmetros. Percebe que deu 6 do mesmo jeito. Eu não passei uma string. Eu passei uma lista, eu passei uma estrutura. Mas imagina, eu quero fazer assim também, ó. Quero vir aqui e fazer assim. Agora eu quero fazer essa operação aqui, ó. Mais 2, 4. E agora quero somar, né, com a multiplicação, sei lá, de 3 e 3 aqui. Então aqui, né, vai fazer 3 vezes 3 aqui, deu 9 mais 6, 15, padrão, beleza. Então vai 2 mais 4 mais a multiplicação. Quero agora fazer do outro jeito. Então eu vim aqui e posso fazer assim, ó. Lista mais 2, 4. Agora aí eu vou ter aqui, né, vou passar o meu terceiro argumento, é uma outra chamada de função. Então chamada de função é representada como estrutura de dado aqui, que é uma lista, que vai ter 3, 3, pam, pam. É isso aqui? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faltou um parêntese, né? Aí deu 15, eu ainda tô me acostumando, tá, gente? Deu 15 aqui. E aí eu comecei a perceber, né, que dá para fazer tudo assim. Eu deixei um aqui para trás, que é esse daqui. Imagina que eu quero chamar, óbvio, né? Eu ainda não parei para refletir mais profundamente quando que eu vou utilizar isso. Eu acho que, de novo, né? Esse tipo de código meio que super dinâmico e tal, geralmente ele fica por baixo dos panos ali, né, em bibliotecas que são criadas e por aí vai. Mas aqui, olha só, eu agora, imagina aqui, aqui agora, eu estou chamando a função map. A função map recebe dois argumentos, né? O primeiro argumento é uma função que vai trabalhar em cima de cada elemento da coleção que vai ser mapeada. Então eu passei aqui a função, né, que aqui o ABS aqui da biblioteca math vai pegar, né, o %1 aqui, vai pegar o primeiro argumento, e aí o meu segundo argumento aqui, né, é um range de -3 para 3, e aí ele vai mapear, né, tudo aqui. Beleza? Então, aqui, né, o ABS aqui, o módulo, né, o valor absoluto ali e tudo mais, sei lá se se expressa assim, e aí ele botou, né, o -3 virou 3, o 2... o -2 ficou 2, o -1 ficou 1, 0 ficou 0, depois 1, 2, e o último tá excluído aqui. E essa sintaxe aqui é a sintaxe, eu não sei se é um special forming do Clojure, ou simplesmente, né, é uma outra coisa aqui que eu não manjo, que você consegue representar, né, uma função como argumento, e o %1 você pega o primeiro argumento dessa função, e aí você tem %2, %3. Quando você quer ignorar, né, se eu não me engano, você usa o underline aqui, me dá um scala feelings sobre isso daqui, mas de boa. Então, o meu entendimento foi muito nessa linha. Então, eu consigo vir aqui e fazer assim, por exemplo, eu quero imprimir alguma coisa. Eu poderia fazer assim. Ele imprimiu aqui, né, e deu o retorno aqui da parada. E aí, por aí vai, né? Eu consigo explorar o que eu quiser. Eu confesso que eu nem sei se isso era tão importante para eu entender nessa fase de consciência. Eu explorei também, né, um pouco do meu buddyzinho ali, né, que é o meu pazinho ali, que é o chat GPT. Eu estou usando só ele, eu poderia utilizar outras IAs generativas para tentar ganhar feedback sobre eventuais entendimentos que eu tenho sobre a linguagem, mas eu estou utilizando o chat GPT por padrão ali, né? De novo, é a fonte mais confiável de feedback que eu posso ter? Óbvio que não, né? A fonte mais confiável de feedback que eu posso ter são pessoas que de fato manjam de Clojure ali. Ao mesmo tempo, quando eu estou pensando aqui, né, na referência, nas questões da linguagem que são meio padrões, esse conhecimento que é meio que sedimentado globalmente falando, tá supostamente, né, tá bem catalogado lá dentro, através dos treinamentos e tudo mais. Então, em geral, eu tenho sentido que o feedback que eu tenho recebido tem sido ok. Por falar nisso, né? A gente pode, inclusive, tentar explorar aqui rapidinho, ó. Eu tenho aqui um chat contínuo com o chat GPT, né? Que é o meu Ajuda com Clojure. Aqui eu já estou um pouco mais na frente, né, nesse meu último chat aqui, que eu estou lá treinando em cima de uma biblioteca que tem lá no Clojure, que chama, no ecossistema Clojure, né, que chama Pedestal, sei lá, que é a biblioteca para você conseguir, né, construir suas aplicações web e tudo mais. Mas eu posso perguntar aqui, ó, eu posso falar assim, né, eu entendi
Na verdade, eu vou, ao invés de falar o que eu entendi para não influenciar, pode me exemplificar a ideia de Code as Data no Clojure? Vamos ver o que ele vai falar aqui, né? Então, olha só, aqui inclusive, vai mais além, né? Eu fiquei muito vidrado nesse lance de... Ele começa com esse exemplo aqui, né? Código... Ele fala aqui, né? Esse primeiro exemplo aqui, ó, eu não entendi muito bem. Acho que é só para introduzir aqui a parada. Depois ele vem aqui, ó, código como dados, manipulando o código. Ele dá esse exemplo aqui. Eu defino aqui, né, uma variável que chama myCode. Quando você bota aqui, né, essa aspítia na frente do código, na verdade você não está avaliando o código naquele momento. Então eu estou guardando aqui, né, na variável myCode essa estrutura, beleza? Que é essa lista, cujo primeiro parâmetro é o mais, é a função mais, depois 1, 2, 3. Aí ele vem aqui, ó, e pede para imprimir. O myCode vai imprimir a lista. Aí eu dou agora aqui, ó, o eval myCode, que ele tava aqui, é como se eu estivesse passando eval lista mais 1, 2, 3, né? Você pode, eu botei list ali, né, chamando a função list, mas você pode usar parênteses para declarar uma lista, né? E colchetes para declarar um vetor e tudo mais. Então aqui ele dá esse primeiro exemplo. Depois ele cita o exemplo da macro. Então aqui, ó, você define uma macro, chama maior, recebe 2 argumentos, e ele declara aqui, ó, aqui é com essa aspite aqui ao contrário, não sei se é apóstrofo, eu não sei o nome dessa parada não. Mas enfim, aqui você declara a estrutura. O til na frente é que você quer avaliar os valores. Então aqui ele vai retornar o quê? Uma estrutura, beleza, de dado aqui, né, que é representado tem o if aqui como primeiro argumento, beleza? E aí você tem A, ele vai botar o valor de A aqui, porque está com o til, aí vai botar, se for A, retorna o próprio A, se não, retorna B. Mas aqui ele está retornando a estrutura. Então, eu poderia pegar, né, o retorno dessa macro, por exemplo, se eu não me engano, e tentar aplicar o eval em cima disso, ou colocar direto, né, se eu tivesse, por exemplo, no meu console, chamar essa macro, vai retornar, e meu console vai avaliar o retorno dessa macro e tudo mais. Então aqui ele fala, né, quais code, eu não sei o nome disso não. E agora, ele pode aqui usar a macro para, aqui ele chama macro com maior, ficou bom, né, maior, passando os argumentos, e tá tudo certo. Por quê? Porque a macro retorna a estrutura de dados que representa o if, por aí vai. Uma coisa que eu não testei, que eu vou testar aqui agora, vamos só ver. Aqui, ó. Então, será que eu acho que eu vou poder fazer isso daqui, né? Eval if. Aí eu vou passar o primeiro argumento do if, né? Então, sei lá, true. Eu não sei se true eu posso passar direto aqui, né? Mas como tudo que é não new no Clojure avalia para true, então eu vou passar if 4, se não 2, fechei. Ah lá, executou aqui, ó. Esse aqui eu fico com um pouco de medo. Mas é isso, né? Porque, de novo, você passa uma lista cujo primeiro argumento é a função que você quer chamar. Nesse caso aqui, o if eles chamam de special form e tal, mas eu posso passar como função, acabei de descobrir aqui nesse vídeo. E passei os argumentos, né? O primeiro argumento do if é que ele vai avaliar, né? Se eu tivesse ali várias coisas, se eu quisesse, por exemplo, fazer um end, eu passaria de novo uma função cujo primeiro argumento é o end e a parada vai. Aí passei o segundo argumento, o terceiro argumento da lista, né? Ali é o segundo argumento do if e o terceiro argumento da lista, e o quarto argumento da lista, né? É o terceiro argumento ali do if, que é o else. Aí, no caso, que vai ser executado. Aí ele vem aqui, né, com mais exemplos, então cria essa variável code, que tem o retorno desse read string. Aqui, esse read string interpreta o string como um código e ele dá o eval no code. Então percebe que é sempre no lance do eval, né, sobre a estrutura de dados. Ele brinca aqui agora, né, code as data em mapas e funções. Ele define a variável que é o mapa, e aí você tem o add para o mais, o sub para o menos, o mul para multiplicação, div para divisão. E aí ele brinca aqui, né, olha, eu posso acessar o mapa na chave add e passo meus argumentos. E aqui já vai ser avaliado direto aqui como um 15. Ele faz aqui para 10 mais 5, né? Vai fazer a soma, né? E aqui vai fazer a multiplicação. E aqui no final faz metaprogramação com quote e eval. Então ele de novo aqui, né? Guarda a expressão
Aqui me pareceu similar a oprimir, beleza? Então, essa foi uma parada que eu confesso que ficou um pouco na minha cabeça e eu queria experimentar, né? Eu queria criar um entendimento. Esse é meu entendimento até agora, né? Que todas as funções são, na verdade, né, listas com os elementos têm uma semântica ali na lista, né? Primeiro elemento é a função que você quer, você passa como argumento a função, segundo elemento, aí depois o resto são os argumentos daquela função. E se você quer chamar outra função para passar o resultado como argumento, você vai abrir outra lista. E aí me faz entender que quando eu faço isso, né? Por exemplo, é uma lista. Os parênteses agora na minha cabeça, nem sei se é, tá? Mas os parênteses agora na minha cabeça, né? Tá bem mais ok, é tudo uma lista, eu tô passando as listas e eu passo meus argumentos e por aí vai e tudo mais. Então, esse é meu entendimento de código as data e para aí eu ficar muito feliz se alguém que manja de Clojure, né, viesse aqui no vídeo, né, e também falasse aqui, não, acho que você entendeu errado, acho que é isso, ou falasse, não, acho que você entendeu da maneira correta, acho que é isso mesmo. Eu entendi que os casos de uso disso vai ficar mais para bibliotecas e tudo mais, né? É mais parecido ali, né, com metaprogramação, você está fazendo a parada mais dinâmica e tal. Mas, bom, era isso, beleza? Então aqui, né, foi mais um exemplo desse meu processo, né, de ganho de consciência. Eu aprendi isso ali na documentação do Clojure e, obviamente, explorando, né, refletindo sobre a parada. Então, deixa eu mostrar aqui um pouco do que eu refleti sobre isso aqui, né? Só um segundinho. Então, tô aqui, ó. Então, aqui, ó, eu li aqui a parte de evaluation na minha primeira leitura, né? Então, fala aqui, né, das special forms e eu já deixei aqui. Acho que a parte mais legal é essa, eval aqui. Aí eu fiz aqui mais um exemplo. E aí, na segunda leitura, né, eu explorei mais o lance de tentar entender, né, esse lance do código como dado e tudo mais. Então, desse processo saiu isso que eu acabei de explicar aqui pra vocês no vídeo, beleza? Mas era isso. Eu espero que de alguma maneira tenha feito sentido. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também com a educação. E se você agora vai ter uma terceira via aqui, né? E se você é uma pessoa, né, que já tem familiaridade com Clojure, já manja da linguagem e quiser deixar um feedback sobre o meu entendimento aqui, eu também vou ficar muito feliz aí de ler, beleza? Mas era isso, até a próxima.